Alô, pessoal! Hello, motherfucker. Hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos sobre iluminação. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, acesse o nosso canal e assista. E eu vou deixar o link para ele no final desse vídeo. Então, agora que você já sabe quem realmente faz uso da luz em nossos aquários, nesse programa você vai aprender as características da luz que são importantes para a gente. Roda a vinheta! Antes de mais nada, assim como no programa sobre zooxantelas, a gente vai tentar simplificar ao máximo esse assunto, até para não virar uma aula de física. Mas na descrição do vídeo vamos deixar uma série de links para quem quiser se aprofundar sobre isso. Então vamos lá. Luz. O que é luz? Não sei. Luz é uma onda eletromagnética. Ah, Léo, mas eu já ouvi dizer que luz é uma partícula. Pois é, o nosso querido Einstein, como não tinha muito o que fazer, descobriu que a luz também pode ser tratada como partícula. Na verdade, não foi só o Einstein. Mas por enquanto, para fins de entendimento, vamos tratar a luz como onda. É, tá bom. E o que interessa para a gente na luz que ilumina os nossos aquários? Espectro e intensidade. Para entender esse lance de espectro, vamos entender primeiro o que são ondas eletromagnéticas. Nesse momento tem um monte de onda passando sobre você. Get in bad trouble. Got me another one. Não essas ondas. São ondas eletromagnéticas. Quando você pega o seu celular e liga para alguém, a sua voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio. Aí você consegue falar com quem você deseja. Alô? Alô? As ondas eletromagnéticas, como o próprio nome diz, são formadas por uma energia elétrica e magnética ao mesmo tempo, que caminham a uma velocidade bem grande e apresentam um aspecto de ondas. Agora dá uma olhada nessa figura. Essa é uma ilustração de um espectro eletromagnético. Você tem aí o intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. Ué, mas são ondas ou radiação? Você pode tratar da mesma forma. Eu nem sei se é correto, mas pra gente não faz diferença. Então, algumas vezes eu vou falar onda e outras eu vou falar radiação. Vamos interpretar esse diagrama. Presta atenção. Você percebe que de um lado você tem ondas de rádio que são bem longas e do outro, lá na ponta, raios gama, que são ondas bem mais curtas. Essa distância entre as ondas a gente chama de frequência. Aqui embaixo você tem a medida do comprimento da onda. Então, quanto menor o comprimento da onda, maior a frequência dela. Ah, Léo, não começa a complicar. Calma, fica tranquilo que a gente vai falar só o que você precisa saber. Vamos voltar para o diagrama e usar um que é mais simples de entender. Vamos acompanhar cada comprimento de onda. Ondas de rádio, micro-ondas, essa mesmo que esquenta a sua comida, radiação infravermelha, a que troca o canal da sua TV sem você levantar a bunda do sofá, luz visível, que interessa pra gente agora, raio-x, que ajuda a mostrar seu osso quebrado aí quando você faz alguma cagada, e raios gama, que você só sabe que existem por causa do Hulk. Fiesta, fiesta, e pluma, pluma, dai, pluma, pluma, dai, pluma, 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 dai. Por mais estranho que possa parecer, é exatamente isso.
Muitas coisas que você nem imaginava são ondas eletromagnéticas. Quando você usa o controle remoto da TV, uma onda eletromagnética é emitida. Vamos entender isso melhor ainda. A gente consegue enxergar ondas eletromagnéticas com comprimento entre 780 nanômetros e 380 nanômetros. Nanômetro é a medida relativa a 1 vezes 10 a menos 9 metros, ou seja, 0,000000001 metros. Da mesma maneira que você tem o infravermelho, que é uma onda mais longa e não visível para a gente, você tem o ultravioleta, que também está em uma faixa não visível para a gente. Você sabe que a onda ultravioleta existe, mas não enxerga. Ah, já sei. É porque ela tá fora do espectro de onda visível. Exatamente. Então, se você não for lesado, já entendeu que existe uma faixa de radiação que conhecemos como luz visível que a gente enxerga. E se você não for distraído, vai perceber na imagem do espectro eletromagnético que para cada comprimento de onda, você tem uma cor diferente para o espectro da luz visível. Mas a gente está aqui para falar de aquário marinho. Se você assistiu o nosso último vídeo dessa série, já sabe que as zooxantelas nos tecidos dos nossos corais fazem fotossíntese, que é, grosso modo, a produção de energia através da luz. Exatamente essa porção do espectro que a gente acabou de falar. Então vamos lá. Por que a distribuição do espectro é importante na hora de se iluminar um aquário? Não sei. Eu imaginei que você fosse falar isso. Vamos tentar entender isso na prática. Pensa em um aquário de corais iluminado só por LEDs vermelhos. Vai ficar aquele puta vermelhão. Você acha que os corais vão se desenvolver da mesma forma que no ambiente natural? Não, nada a ver, irmão. E por que não? Não sei. Porque esse espectro de luz fornecido não é o que eles têm em seu habitat natural. Ah, já sei. No habitat natural eles têm a luz do sol e a luz do sol é branca. Você acertou uma parte e errou outra. No habitat natural, os corais realmente recebem a luz do sol e não uma luz toda vermelha. Eu já sabia. Mas a luz do sol não é branca. A luz branca é a junção de todas as cores do espectro. Ah, larga de ser mentiroso. A luz branca é branca. Não, não é. Dá uma olhadinha no que acontece com a luz branca quando ela passa por um prisma, que é um elemento que refrata a luz. Dá para perceber a separação que ele faz, né? Quando você junta todas as cores monocromáticas, você tem a luz branca. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link que explica melhor isso para quem quiser se aprofundar. Então vamos voltar para o que interessa para a gente. Você já descobriu que a gente precisa iluminar nossos corais com uma luz semelhante à que eles recebem na natureza, né? E já deduziu que não faz sentido iluminá-los só com uma luz vermelha, por exemplo, justamente porque não é o espectro que eles recebem em seu habitat natural. Ah, Léo, mas em filtros ATS as pessoas usam luz vermelha também. Essa é uma estratégia para aumentar a taxa de fotossíntese, mas algas não são corais. É mais ou menos por isso que, eventualmente, você ouve falar sobre não exagerar no vermelho em luminárias de LED, porque algas podem se beneficiar disso. Mas o que aconteceria, afinal, se eu iluminasse um coral só com luz vermelha? Ele pode morrer ou, dependendo das zooxantelas presentes, pode até crescer com uma formação e coloração diferentes de um coral saudável, mesmo com a luz vermelha aumentando os níveis de fotossíntese. Isso acontece porque alguns pigmentos, como xantofilas, carotenoides e as diferentes formas de clorofilas que estão presentes nas zooxantelas, precisam de determinados espectros para executarem seu papel. Então, elas vão responder de forma não esperada. Eu vou deixar na descrição um artigo que ilustra isso. Não é raro a gente ver aquários por aí com corais SPS com cores e formações completamente diferentes do que se espera. E isso pode acontecer também por deficiências no espectro de iluminação. Ah, entendi. Mas então qual é a melhor iluminação para se usar num aquário de corais?
A melhor iluminação vai ser a que melhor se aproximar do que os corais recebem da natureza. Ou seja, ela tem que tentar imitar a luz do sol depois que ela passa pela água. E não esqueçam que a água funciona como um filtro. Ué, mas um monte de luz parece a luz do sol. A gente não está falando da cor da luz, a gente está falando do espectro fornecido. Dá uma olhadinha nesse mapa. Esse é o espectro aproximado da luz do sol no nível do mar. Acontece que o comprimento e alcance das ondas muda de acordo com o ambiente. Então na atmosfera elas vão se comportar de um jeito e dentro da água elas vão se comportar de outro. Lembra que a gente acabou de falar que a água funciona como um filtro? Dá uma olhada nesse mapa agora que mostra o espectro aproximado da luz solar na água. Presta atenção, fora da água, dentro da água. Esse é um gráfico de comprimento de onda do espectro pela profundidade no mar. Dá para notar facilmente que no raso você tem uma cobertura maior e mais completa do espectro. E no fundo predominam as ondas que estão entre 400 e 500 nanômetros. Ou seja, boa parte do espectro azul. Ah, por isso que lá no fundo do mar tudo é meio azulado? Exatamente. Outra coisa importante que também está relacionada ao espectro da luz é a formação de cromoproteínas que vão dar a cor desejada a muitos corais que nós aquaristas mantemos. Então qual que é o lance no final das contas quando se fala de espectro? É tentar fornecer algo parecido com o que os animais têm na natureza. Mas isso não é uma tarefa muito fácil, principalmente porque nós aquaristas misturamos diversas espécies de animais que vivem em diferentes profundidades e ao mesmo tempo a gente quer extrair tudo deles. Você é folgado, viu? Folgado! Quando você tem em sua maioria corais que vivem em profundidades parecidas, como um aquário de acróporas, por exemplo, essa tarefa fica menos difícil. Mas até algumas espécies de acróporas são encontradas em locais mais fundos. Ah, Léo, mas como eu vou saber se a luminária que eu tenho aqui consegue oferecer um espectro adequado para os bichos que eu tenho? A maioria das luminárias decentes vai ter essa informação. Esse exemplo é o mapa do espectro da luminária RSX da Maxspect. Você observa que ele mostra o espectro gerado com todos os canais e também o espectro para cada canal. Essas luminárias mais modernas permitem que você controle a potência de cada canal e mude o espectro para atender às suas necessidades. Para o caso de lâmpadas, os melhores fabricantes também vão fornecer essa informação. Como você pode observar, para o caso das lâmpadas T5 da ATI, por exemplo, que tem um mapa de cada modelo. Inclusive são as que eu uso aqui no meu aquário de SPS. Quando a gente fala de intensidade de iluminação, a medida mais conhecida entre os aquaristas é o PAR. PAR é a sigla para radiação fotossinteticamente ativa. Ele basicamente mede a intensidade da radiação emitida pela luz visível. E não é difícil deduzir que quanto mais luz, maior o PAR. É mesmo? E por que é interessante a gente saber ou ter alguma noção de qual é o PAR fornecida pela iluminação usada? Não sei. É interessante porque, como você já sabe, já que assistiu o nosso primeiro vídeo dessa série, zooxantelas diferentes vão ter preferências diferentes às intensidades de iluminação. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre zooxantelas, não deixa de assistir, porque lá você tem a explicação da importância disso. Ah, Léo, mas eu achei que era só colocar o máximo de luz possível que estava resolvido. Não é tão simples assim. A gente já falou no vídeo anterior o que acontece quando um coral não recebe iluminação adequada. E se a iluminação for excessiva, vai ocorrer um processo de fotoinibição. Fotoinibição basicamente é a redução da taxa de fotossíntese por excesso de iluminação. Esse processo pode impedir o fornecimento adequado de nutrientes para o coral e pode desencadear a produção de substâncias nocivas ao coral pelas zooxantelas. E como a gente já falou no último vídeo, nesse caso, o coral vai expulsá-las de seus tecidos.
Ah, Léo, mas como eu vou saber quanto a minha iluminação oferece de par? Existem aparelhos como esse que fazem essa medição, mas são aparelhos um pouco caros e difíceis de encontrar. Eventualmente você encontra lojistas ou outros aquaristas que alugam, mas não é comum. As melhores luminárias de LED exibem em seus manuais ou caixas um mapa de par, parecido com esse. Aqui você tem a altura em que foi feita a medição, as dimensões da cobertura e a distribuição do par em cada região. Esse diagrama pode ser exibido assim também. Não tem segredo, é só interpretar. Altura, área de cobertura e distribuição do par. Se você mexer na potência dos canais, claro que os valores vão mudar, porque esses mapas exibem a medição da luminária em 100%. Mas dá para ter pelo menos uma noção dependendo das mudanças que você fizer. Claro que não precisa ser um gênio para saber que quanto mais uniforme e bem distribuído o par, melhor. Não faz sentido você ter um ponto com um par 300 e logo ao lado dele cair para 100. Inclusive, a tecnologia de muitas luminárias de LED está justamente na lente, porque geralmente a distribuição da luz fica a cargo dela. Ah, Léo, já sei. Eu vou pegar um monte dessas luminárias de emergência que são de LED e pôr em cima do aquário. Vai ficar bem forte e eu vou poder ter meus corais crescendo. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Por que isso provavelmente não vai dar certo? Primeiro, porque é bem possível que o espectro desse tipo de LED não seja satisfatório. As melhores luminárias utilizam LEDs de qualidade. Segundo, porque considerando isso, a radiação fotossinteticamente utilizável, conhecida como PUR, pode não ser suficiente. Ué, mas não é só o par que interessa para saber a intensidade? Vamos lá. PUR, radiação fotossinteticamente utilizável, é a porção da luz que vai ser útil para que as zooxantelas façam fotossíntese. Você ter um par alto não quer dizer que toda essa oferta de luz vai ser utilizável, especialmente quando o espectro não é adequado. Ah, mas então é só comprar um medidor de PUR. Seria simples se isso existisse. E se existir, pode apostar que está fora do alcance de nós aquaristas. Ah, mas eu já vi um aparelhinho que mostrava o PUR. Ele só faz uma suposição, tá? Ele não mede exatamente o PUR. De qualquer forma, usando lâmpadas de qualidade, você vai acabar fornecendo uma iluminação dentro da faixa de espectro que vai ter um PUR aceitável. Então, se a sua luminária for de qualidade, não precisa encanar com isso e pode continuar usando o par como referência, porque é o que tem para hoje. Ah, Léo, mas aqui eu tenho uma lâmpada vagabunda e meus LEDs, minhas quênias, minhas xênias, meus cloves estão ótimos. Mas é claro, burro. Pois é, como a gente já tinha falado no vídeo anterior, corais diferentes vão ter necessidades diferentes. Isso vale inclusive para a qualidade da luz fornecida. Tem coral que vai crescer até com luz de árvore de Natal e tem coral que não vai. Então use a informação a seu favor e procure sempre oferecer o melhor para os seus animais em iluminação, ambiente e qualidade de água. Só lembrando que o conteúdo desse vídeo foi uma explicação simplificada sobre espectro e intensidade de iluminação que nós julgamos importantes o aquarista ter alguma noção, inclusive para escolher uma luminária adequada. E a gente sabe que esse assunto é um pouco difícil. Enfim, na descrição do vídeo tem links para quem for doido e quiser estudar mais a fundo. Você é retardado? No próximo programa, a gente vai falar sobre os tipos de iluminação mais usados em aquários de corais e como fazer um bom uso deles. Conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até o próximo Riff Show.